Olá pessoal, aqui é o Fernando. Neste vídeo a gente vai falar um pouquinho de operações financeiras ativas. Na verdade, ativos financeiros ou instrumentos financeiros ativos, mais especificamente aí as aplicações financeiras. A apresentação está dividida aí, a agenda de 4 grandes itens. Falar um pouquinho primeiro do conceito de caixa e equivalentes, e na sequência as classificações que devem ser realizadas para os instrumentos financeiros. A gente tem 3 categorias: o custo amortizado e aí as últimas duas relacionadas ao valor justo. Uma onde você reconhece a contrapartida dos ganhos e perdas no resultado, e a terceira categoria onde você reconhece esses ganhos e perdas dentro do PL, aí numa conta chamada outros resultados abrangentes, ou conhecida como OCI. Uh, Só dando um complemento, eu falei um pouco disso no vídeo anterior, onde a gente tratou dos passivos financeiros, é que essa ótica, né, de ativos e passivos, né, de ativos como aplicações, de passivos como origem de recursos, né, e a gente está tratando especificamente dos ativos e passivos de natureza financeira. Então, eu acho que isso fica bastante claro, por exemplo, quando você vê um balanço de um banco, né, que é basicamente só instrumento financeiro, só papel dos dois lados. Ele tem instrumentos ativos, né, de um lado, né, que são basicamente os empréstimos que ele realiza, as aplicações financeiras deles. E do lado do passivo, basicamente o funding, de onde que vem esse funding, né? Esse funding é, que são basicamente aí o dinheiro que está em conta corrente e outras operações passivas que os bancos fazem, tá? O que é importante a gente entender sobre isso? É que, regra geral, não necessariamente, tá? Regra geral, mas os ativos eles vão gerar receitas, os passivos financeiros despesa, e aí você vai ter uma visão um pouco disso, que é uma visão um pouco de resultado, que é o netting dessas duas coisas. Então vamos imaginar uma operação bem simples de um banco, tá? Vamos imaginar que um banco, sei lá, ele está captando ali num CDB. Essa é uma operação passiva para ele, porque a gente vai lá colocar o dinheiro, a gente tem um ativo perante o banco tem um passivo, né, registrado no balanço dele. Vamos imaginar que ele esteja captando aí CDI, tá? Num CDB que ele emitiu. Para pegar esse dinheiro, o que ele vai fazer? Vamos dar um exemplo também, estou levando aqui só a título exemplificativo, não é bem assim, vocês sabem, mas vamos lá. Ele pegou esse dinheiro e emprestou, por exemplo, para um, sei lá, cheque especial, o cartão de crédito. Estou levando ao extremo só para pegar uns juros bem altos. E aí ele emprestou isso aí a 8% ao mês, tá? Então, como é que vai desempenhar essas duas coisas? Como é que esses ativos e passivos vão refletir no resultado dele? Bom, o passivo financeiro dele, que é o CDB que ele emitiu, ele vai, vamos supor que a gente tivesse uma operação de 100 mil reais. Esses 100 mil reais, ele vai gerar lá uma despesa financeira que é basicamente o CDI do período, tá? E ele, por outro lado, ele vai ter um ganho financeiro, uma receita financeira decorrente da aplicação que ele fez, que é emprestar dinheiro, seja no cheque especial ou no cartão de crédito. E aí você vai dar o que o pessoal chama de spread bancário, né? Essa margem que tem, que é a diferença entre o retorno que os ativos geram nas operações e a diferença, o custo do funding, o custo do passivo financeiro. Então, no primeiro vídeo, a gente tratou um pouquinho do passivo financeiro, aquilo que gera a regra geral de despesa financeira para as empresas. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do ativo financeiro. Lembrando que no caso das empresas, não é necessariamente a atividade fim dela gerar resultado com a parte financeira. A atividade fim dela é operacional. Então, uma varejista, ela quer vender mercadoria, uma produtora, uma prestadora de serviço, etc. Uma empresa de commodity, ela quer ganhar dinheiro no business dela. Mas eventualmente não. Praticamente sempre existe uma sobra de caixa que ela é aplicada em alguns ativos financeiros e isso vai gerar ali ganhos, e é isso que a gente vai estudar um pouco hoje, tá? As aplicações financeiras. É, isso também não é muito foco aqui desse vídeo. Eu faço outro vídeo posteriormente falando um pouquinho de estrutura de capital e excesso, e também a questão de necessidade de caixa para capital de giro, e quanto que é um montante, digamos assim, eficiente que a empresa deveria ter no caixa. Mas o que vocês precisam
vocês já sabem, mas só para reforçar, que é o seguinte, você tem um trade-off clássico entre liquidez e rentabilidade, tá? Porque quando você deixa o dinheiro parado no caixa, regra geral, ele não gera um retorno, ele gera um retorno muito baixo. E aí imagina que uma empresa hoje ela está deixando o dinheiro dela no caixa aplicado a CDI, tá? O dinheiro que ele está aplicado a CDI no caixa, quanto que ele está rendendo? O CDI hoje está o quê? Selic foi para 2,75, CDI 2,65 ao ano, tá? Sobre isso, vai ter que pagar imposto de renda 34%, uma empresa optante pelo lucro real. Você tem ainda PIS e COFINS, tá, sobre a receita financeira, então quase 40% disso vai para o buraco. Sem falar que você tem uma inflação, independente do índice que a gente use aqui, IPCA, IGPM, qualquer coisa, nós estamos com o juro real negativo no Brasil hoje. Significa que dinheiro no caixa hoje, além de você estar perdendo dinheiro, pagando imposto, você está destruindo o valor da empresa. Mas é claro que a empresa também não pode trabalhar com nível zero de caixa, porque ela tem que girar o negócio, tem o capital de giro, que a gente falou um pouquinho anteriormente. Então, qual que é o trade-off aqui da empresa? Ela quer, obviamente, para ela gerar retorno para os acionistas dela, ela quer aplicar no business dela. No business é onde gera o retorno, onde gera aí o ROI, onde gera o retorno sobre o capital investido na operação dela. Só que também ela não quer deixar o caixa sem nada, porque ela vai ter que pegar dinheiro emprestado e pagar uma taxa e outra, né? A empresa precisa de caixa para tocar a vida. Então, regra geral, a ideia é você deixar só um nível, digamos assim, necessário de caixa para rodar a operação e o resto está no business, aplicado, enfim, na melhor das hipóteses, devolver para o acionista. A gente está vendo vários casos de empresas aí que estavam com excesso de caixa, não sabe o que fazer, você pode recomprar ações, fazer outras coisas, na pior das hipóteses, pagar dividendo, devolver capital, mas não é eficiente a empresa ter muito caixa e a gente sabe disso. É quase caixa como se tiver dinheiro na carteira. Você recebe o seu salário, você quer deixar um dinheiro na carteira, ou dinheiro em conta corrente, ou aplicação liquidez imediata, basicamente para rodar o mês, e a sua reserva de emergência, e o resto você quer estar aplicando em outras coisas. Porque você sabe que o dinheiro ali vai queimar. E a empresa é a mesma coisa. Então você tem meio que um trade-off ali entre liquidez e rentabilidade. Você quer estar líquido o suficiente para a reserva de emergência, para você rodar a operação, mas você não quer estar muito líquido, dinheiro sobrando no caixa. A princípio poderia parecer bom, mas o dinheiro está queimando ali, então não faz sentido nenhum. Então, você tem um trade-off liquidez e rentabilidade, um trade-off de risco e retorno também, porque o dinheiro que fica no caixa aplicado a uma taxa muito baixa, ele é um dinheiro de baixo risco, tá? Que deve ser de baixo risco, porque ele é para emergências, para as operações. Não faz sentido a empresa ficar especulando com esse dinheiro. Mas, por outro lado, ele tem baixo risco e baixo retorno. Então, essa questão de tesouraria, essa questão da gestão do caixa, gestão da estrutura de capital é fundamental, é de suma importância para a empresa gerar valor para o acionista. Tá? E aí, como eu disse, não é foco aqui, a gente está falando basicamente de contabilidade básica aqui de aplicações financeiras, então eu não vou me deter mais porque vou tomar tempo de vocês. E aí, em outro momento a gente trabalha um pouco mais com isso, faz alguns exemplos e entende um pouquinho dessas operações. É o que eu falei aqui, né? Então você tem dinheiro de sobra parado em inflação, é cuja oportunidade. Você quer maximizar retorno, tá? Você quer maximizar retorno. E aí a política da empresa para a gestão do caixa, tesouraria, da liquidez dela, do capital de giro, é como uma pessoa física. Tá? É como uma pessoa física. Você tem assim, quando que eu vou precisar do dinheiro? Qual o prazo? O que eu vou precisar fazer? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Como é que está a minha liquidez? Eu quero gerenciar minha liquidez. Quando que eu vou precisar do dinheiro? Deixa eu projetar e montar meu fluxo de caixa aqui. Tá? Outra coisa é vis-a-vis a minha rentabilidade. Então, assim, no passado, era bastante comum as empresas terem dinheiro aplicado em Selic. Quando a Selic era 14,5, ninguém estava reclamando. Tá? Principalmente porque tinha empresa pegando, às vezes, empréstimos subsidiados, alguma coisa com uma taxa de juros bem barata, então ela fazia quase que uma arbitragem ali, né? Pegava dinheiro no mercado, aplicava no Selic e ganhava dinheiro só nesse spread aí. Então, isso vai determinar. Então, hoje em dia, não faz quase sentido você ter quase nada de caixa além do que você precisa. Tá? A política financeira da empresa também depende de quais títulos você vai comprar. Então, uma empresa que não é um banco, que ela não tem expertise, independente dos profissionais terem a expertise lá também, mas uma atividade fim da empresa, você não vai comprar ação
vou dar um exemplo aqui antigo, posso, porque é bem antigo. Você não vai comprar ação de uma empresa que produz frango para ela ficar especulando no mercado financeiro, ou uma empresa de celulose, ou uma empresa de. Enfim. Porque você está comprando uma empresa para o cara tocar o business dele e focar na atividade fim. E não ficar especulando. Se eu quero comprar uma empresa que é especuladora, eu vou comprar ação de um banco, vou comprar ação de um, enfim, de uma seguradora que faz aplicações financeiras, de um fundo de investimento, enfim. Aí eu vou colocar meu dinheiro no risco. Agora, que atividade fim da empresa é essa, né? Agora, uma empresa normal não tem mandato para isso. Então, geralmente, quando a gente fala de títulos que são investidos, são basicamente títulos do governo e títulos de grandes bancos, tá? Até para você não quer ter uma surpresa, uma empresa comercial e comprar um título, tomar um default de um banco pequeno ou de uma coisa muito arriscada e quebrar a operação dela porque ela foi aplicar errado no mercado financeiro. É que eu estou dando os principais investimentos, tá? Que as empresas não financeiras fazem, tá, pessoal? Porque, obviamente, se eu estou falando de um banco, aí você tem de tudo, entendeu? E hoje em dia, até empresas não financeiras têm de tudo, né? Assim, quando eu falo tudo, não é nenhum sentido pejorativo, né? A amplitude aumentou muito. Então, você tem aí Tesla comprando Bitcoin, você tem, enfim, empresas investindo nos mais diferentes instrumentos aí. Mas, regra geral, os investimentos das aplicações financeiras de mais curto prazo geralmente está nessas duas categorias aqui. Ó. Títulos de tesouro, você vai ter lá os títulos pré-fixados, pós-fixados, lá com o Selic, a LTN, LFT, NTNB, tá? Tesouro Selic, Tesouro Pré, Tesouro IPCA, CDBs de grandes bancos, tá? E também tem bastante aqui, ó, mas é fundo de investimento em renda fixa. Essas outras coisas aqui mais arriscar, ou não é arriscado, mas regra geral, a empresa pode até ter um fundo de ouro, alguma coisa assim, mas regra geral não aparece muito, tá? Essas ações, debêntures e notas promissórias de outras empresas não é muito comum. Pode, tem que estar na política dela, tal, tem que entender o porquê, a razão, o racional. O mais comum é que as aplicações financeiras das empresas comuns, tá? Comerciais, indústria, varejo, prestadora de serviço, tá? Esteja aqui em títulos do governo, em CDBs de grandes bancos, compromissadas, coisas desse tipo, e em fundos de investimento que tem basicamente isso aqui, de renda fixa. E eventualmente você pode ter um título de uma empresa, uma debênture, uma nota promissória, você pode ter ações de outras empresas na bolsa, por que não ouro, enfim. O que é importante? Dependendo do tipo de investimento que a empresa tem, ou ela vai classificar basicamente em um daqueles 4 grupos que eu falei. O grupo que é o mais natural das empresas terem é esse chamado isso aqui, ó, equivalentes de caixa. O que são os equivalentes de caixa? São as aplicações financeiras de curto prazo, alta liquidez, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, sujeito a um risco significante de valor. Como o próprio nome já diz, essa definição aqui está no CPC 03, tá? Que é IA7, demonstração do fluxo de caixa, que ele define ali. Porque a DFC, a gente já falou sobre isso, ela mostra a variação do caixa e dos equivalentes. Então é ela que traz a definição dos equivalentes de caixa. Qual que é o racional aqui? Tem algumas aplicações financeiras. Que tipo de aplicações financeiras? De curto prazo, altamente líquidas, rapidamente conversíveis e com baixo risco, que a gente considera para fins contábeis como se fosse caixa, dinheiro, conta corrente. E por que isso? Porque que a gente falou, as empresas não deixam dinheiro em conta corrente, elas fazem uma aplicaçãozinha ali para render um jurozinho, que agora é jurozinho, mas já foi jurozão. E aí, para não deixar o dinheiro parado, óbvio, o juro é baixo, mas melhor do que ficar parado na conta corrente e não render nada. Então elas vão lá e aplicam isso. E aí, se esse investimento, que geralmente são esses aqui, ó, tá? CDBs, fundo de investimento e eventualmente algum título com vencimento mais curto, tá?
ah, são classificados como equivalentes de caixa. O resto aqui com certeza não, né? O ouro esquece, nota promissória não tem risco significante, né? Basicamente debêntures também não, ação de empresas nem se fala. E aí eu vou mostrar, acho que pelo menos um exemplo que eu coloquei aqui. Olha lá. Petrobras, que eu tinha mostrado no vídeo anterior, quando a gente falou de empréstimos e financiamento, olha lá. Caixa e bancos. Caixa equivalentes e TVM, tá? Vamos lá. Itens inclui caixa e bancos, inclui espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez vencidas em até 3 meses, contada a data da contração. Quantamente conversíveis em caixa. Basicamente é o que a gente acabou de falar, que é a definição da norma, tá? Então, olha só o que tem. Ó. Fundos de investimento DI, taxas DI, operações compromissadas. Aí você tem a mesma coisa, as aplicações financeiras, tá? E é isso, aqui tem 2020, 2019 consolidado, então é basicamente o que a gente tinha falado, é basicamente esse é o caixa da Petrobras. Quando a gente fala o caixa da Petrobras, a gente está falando isso aqui, ó. Caixa equivalentes. Olha os fundos de investimento. Tem recursos aplicados em títulos públicos e operações lastreadas em títulos públicos. Com vencimento até 3 meses. As aplicações no exterior são time deposit, comprado de até 3 meses, data de aquisição, liquidez diária, renda fixa. É caixa. Estão entendendo? Por quê? Tem baixo risco. Tem conversibilidade imediata. Vou lá e converto, transformo em caixa. Resgato. Curto prazo, até 3 meses. Ó. Estão entendendo? Ó, caixa, aplicações financeiras e o total de caixa equivalentes. Tudo bem, pessoal? É um conceito meio óbvio, todo mundo sabe disso. É como com a sua conta corrente, sua aplicação de liquidez imediata ali. Tudo bem? Maravilha. Caixa é fácil aqui também, mas aqui vai ser um vídeo bem simples. Eu não vou ficar exaurindo esse assunto, porque a título de curiosidade eu já falei para vocês que alguns dos temas aqui, por exemplo, esse tema aqui, quando a gente discute esse tema em cursos mais de especialização, cursos em companies, instrumentos financeiros, que é esse tema aqui, que é esse CPC 48, tá? Que é o IFRS 9, geralmente vai para 20 horas, tá? E eu vou conversar com vocês aqui mais 15 minutos desse tema. Então, me permita, eu vou dar só o racional básico, não vou falar de mensuração, vou mostrar só as categorias. Vocês vão dar uma lida, vão dar uma estudada, vão ver exemplos e aí em outros vídeos a gente discute com mais profundidade. A ideia aqui é dar uma visão geral de ativo financeiro bem rapidamente. Então, depois a gente aprofunda, tá? Muito bem. Um título, um investimento, uma aplicação financeira que não seja equivalente de caixa, ela tem que ser classificada numa dessas 3 categorias, dependendo do modelo de negócio da empresa. Ou ela vai ser classificada como custo, também chamado de custo amortizado ou curva, tá? Onde o papel vai sendo atualizado pelos juros da operação, tá? Pela TIR que a gente discutiu. Lembra que a gente falou do passivo financeiro mensurado pela TIR, pelo custo amortizado? Esse aqui é outra ponta, esse aqui é o ativo. Tá? Ou pelo valor justo. E aí você tem 2 opções. Ou é valor justo na DRE, ou é valor justo no PL. Tá? Com efeitos no PL. Lembra quando a gente discutiu lá nos vídeos anteriores, quando eu falei da DMPL, que tinha uma conta lá dentro do PL, que era para marcação de valor justo de coisas que não transitavam pelo resultado, ia direto pelo PL, também chamado de outros resultados abrangentes, ou Other Comprehensive Income, que é o OCI. Aqui tem um exemplo.
Esse custo amortizado, ele é conhecido na prática também com o nome dele antigo, que é o held to maturity, que é o mantido até o vencimento. O valor justo no resultado é fair value in the profit loss ou fair value in the income statement. É o antigo, mantido para negociação imediata ou mantido para negociação, também conhecido como held for trading. E o valor justo no PL, valor justo no resultado abrangente, é o antigo available for sale ou disponível para venda. Essa nomenclatura mudou porque mudou o CPC 48, foi em 2018. Antigamente era com base na intenção da empresa, a classificação, se ela queria segurar o papel até o vencimento, ela mensurava pelo custo amortizado. Se ela queria segurar o papel, se ela queria tradear o papel, valor justo no resultado. Se ela estava na dúvida, ela jogava disponível para venda, available for sale no PL. Isso mudou, não é mais com base na intenção da empresa, é com base no modelo de negócio, o que ela faz com esse ativo, como é que ela gerencia e como é que ela faz no passado. Não quero aprofundar aqui, mas é basicamente isso, que tem um pouco a ver com a intenção. Então, não mudou tanto, mas a norma retirou um pouco de discricionariedade, de intenção da empresa, fazendo com que ela aplique muito mais o que ela faz do que a intenção dela. Basicamente, em linhas gerais, é isso, tá? Vamos lá. Vou falar do custo amortizado primeiro. Como é que é o custo amortizado? O custo amortizado, no modelo antigo, imagina que você comprou um título do governo. Tá? Isso aqui vai funcionar melhor, vou falar com títulos de dívida. Por quê? O que é importante falar? Se é um investimento de renda variável, ações, aí não cabe aqui, ó. Porque você não vai manter até o vencimento, que a ação não tem vencimento. Então, ações. Você comprou ações, papel, participação societária, PL de empresa, equity. Você tem que mensurar a valor justo no resultado ou no PL. O único que caberia segurar custo amortizado, classificar como custo amortizado, é títulos de dívida. Por quê? Porque título de dívida tem prazo e tem juros. Ações não tem prazo, não tem juros, tem dividendos e marcação a valor justo, que é isso aqui. Tá? Então, assim, eu vou usar todos os meus exemplos agora com base em título de dívida que cabe nas 3 caixinhas aqui, tá? Só para dizer isso. Mas é meio óbvio que a ação não poderia ser um investimento classificado pelo custo amortizado, porque não tem juros para você acruar, para você apropriar aqui, ó. E também não tem prazo, tá? Exceto se fosse uma ação resgatável, preferencial, e aí a gente entra em mais polêmicas que eu prefiro não discutir nesse momento. Mas regra geral, não. Muito bem, como é que eu mensuro pelo custo amortizado? Lembra quando a gente falou do empréstimo e financiamento? É igualzinho, só que é ativo. Eu vou debitando a conta do título e creditando uma receita financeira. Ou eu vou debitando caixa, se eu receber os juros da operação, e vou creditando uma receita de juros. Igualzinho. Igual a gente faz. Eu comprei um título no banco, tá? E aí todo mês vai recebendo juros. 1% ao mês. Aí eu vou lá. Eu recebo juros? Entrou no caixa? Não. Vai sendo capitalizado na conta. Então eu vou lá. Debitando a aplicação financeira e acreditando a receita de juros. Ó. Perdão, é esse aqui. Tudo bem? Esse aqui é o mais fácil. Os outros também são. Só que os outros, além disso, título de dívida, você vai continuar reconhecendo uma receita de juros. Só que adicionalmente você vai fazer o que a gente fala MTM. O que é isso? É a marcação a mercado, a valor justo do papel. Você não vai só olhar a curva, você vai olhar o mercado para ver quanto que aquele título vale. Tá? Esse é o valor de mercado, é o valor justo. O valor justo, eu coloquei valor de mercado que é mais fácil. Basicamente o valor justo para um ativo é quanto que um participante de mercado estaria disposto a pagar por aquele título na data da negociação, uma transação entre partes não favorecidas, conhecedores e tal. Assim, qual que é o valor justo da ação da Petrobras? Eu vou lá, abro a tela aqui, abro o home broker, qualquer o Google, digito aqui, qual é a Petrobras? A Petrobras 4 tá R$25. Esse é o valor justo. E um título do governo? Eu abro lá uma plataforma que tem títulos de dívida, ou olho ali no final do dia, ali, quanto é que fechou esse título aqui? Tem a marcação ao mercado dele. É isso. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mensurar o título a valor de mercado. Só que eu tenho que separar o componente que é juros
do componente que é marcação a mercado. Talvez, não sei se é uma boa analogia, mas no vídeo anterior a gente falou de juros e variação cambial. A variação cambial eu estou ajustando com base no quê? Na cotação, tá, da moeda. E aqui eu estou ajustando com o quê? Com base em quanto o título vale no mercado. Aí se ele não tiver, você usa um modelo de precificação para fazer isso. Tá? Em linhas gerais, você vai usar aqui, você está mensurando pela TIR, a taxa de juros que você contratou, que é o accrual. Aqui você vai usar a taxa de juros que o mercado está negociando no dia. Pode não, quase sempre dá uma diferença, porque a taxa de juros do título varia todo dia. Tá? Todo dia o mercado varia a taxa de juros dos títulos com base basicamente em comportamento de taxa Selic, não só spot, mas a curva toda da yield curve brasileira, tá? Taxa de juros a termo do Brasil. Tudo bem? Você vai fazer isso. Então você vai continuar reconhecendo a renda de juros e vai, ao mesmo tempo, fazer a marcação ao mercado do papel. E os outros resultados abrangentes é a mesma coisa, só que a marcação vai no PL. Tá? A marcação vai no PL. Tudo bem? Qual que é a diferença entre esses dois aqui? Se a empresa tem como regra geral comprar esses títulos para revender é uma coisa mais... Aqui a empresa comprou para segurar. Vai ficar basicamente até o vencimento com o papel. Então, assim, por isso que eu não mensuro valor justo, de acordo com a contabilidade. Porque o valor justo ele traz uma flutuação que, para quem não vai vender, você vai segurar até... Você comprou papel para receber os juros. Principal e juros. Então, marcação a mercado para você é meio indiferente. Aqui, qual que é a lógica? Você comprou para revender, tradear. Então, você vai marcando sempre a operação a valor justo. Como se fosse uma ação. Você vai fazendo o fechamento da carteira. É como se comprou a Petrobras a 20, fechou o mês, está 25, você marca. Fechou o mês seguinte, está 23, você marca. Você vai atualizando a sua carteira ao MTM. É a mesma coisa que você está fazendo aqui. E aqui também é a mesma coisa, só que a diferença é que aqui vai no PL. Tá? A marcação vai no PL quando você basicamente quer um artigo disponível para venda, quando você não tem tanta certeza. Nossa, apareceu um negócio de zoom aqui para mim. Perdão, pessoal, retornando aqui. Desculpa, eu desligo tudo para fazer a gravação, inclusive celular, internet, tudo, para... aqui a coisa é bruta. E aí apareceu um negócio de zoom aqui, eu tive que parar a gravação e voltar. Maravilha, então é isso. Valor justo, resultado abrangente. A diferença aqui, ó, marcação a mercado DRE. Aqui, marcação a mercado no PL. Vamos ver os exemplos como é que fica isso. Olha lá. Em 31 de 2 de 2008, uma companhia adquiriu um título público com as seguintes características. Então, é prefixado, seria uma LTN, tá? Antiga LTN, que agora chama Tesouro, acho que prefixado agora. O valor presente do título é 10 mil, o vencimento é 2015, ela está pagando 15% ao ano, ou época boa, principal e juros pagos no final. O título tem liquidez e cotação no mercado. Para a simplificação, os efeitos fiscais não estão sendo considerados. E também aqui eu estou colocando tudo, capitalizando, mais para vocês entenderem a questão do principal e juros. Tá? Mas assim, o tratamento seria o mesmo se o juros é pago ao longo, enfim, juros semestrais e tal. Eu estou colocando aqui o pagamento no final, mais para mostrar como é que ficou a crua dessa curva, que é mais fácil para vocês entenderem. Tá? Mas não muda nada aqui a forma como o juros é pago. Olha lá. Como é que é o que a gente chama de accrual ou a curva do papel? Basicamente você vai reconhecendo os juros ao longo do tempo. Então assim, você comprou por 10. O papel está gerando 15% de juros ao ano. Você tem que comprar por 10, passou um ano, 1.500. Você tem 11.500. Passou outro ano, 11.500 vezes juro composto, né? 11.500 vezes 15%, 1.725 de juros. Você vai reconhecendo. E no final você vai receber tudo aqui, ó, o 26. Então você investiu 10, vai receber no final de 2015 26. E isso vai reconhecer isso aqui de juros ao longo do período. Na DR, receita de juros. Não faz mais nada. Ah, mas e o fair value do título? Valor de mercado? Não interessa.
Esse é a mensuração pelo custo amortizado. Falei que era fácil. Você vai reconhecendo os juros da transação ao longo do tempo na DRE. Como? Basicamente, multiplicando a TIR do título pelo montante que você tem a receber. Tá? Pelo montante que você tem a receber. Então, é basicamente isso. Aí, se os juros fossem sendo pagos ao longo do tempo, aí você não vai capitalizar. Se ele for pago, vai ficar sempre 10 mil aqui. Que é o principal, e no final você recebe o principal, porque você recebe os juros ao longo. Aqui eu capitalizei os juros, dá na mesma. É juros sobre juros. Se tiver montante, é sempre, você vai multiplicar a taxa pelo montante que você tem a receber. Tudo bem? O que muda para a modalidade de valor justo no resultado e valor justo no PL? Você vai continuar fazendo juros, but você vai acrescentar uma outra coluna que é a variação a valor de mercado do título. Olha lá. Tá? E por que não eu não tinha falado disso, mas é bom eu falar. E por que o valor de mercado da renda fixa varia? A renda fixa não é fixa, tá? Não sei se, bom, não era o melhor momento para entrar nesse assunto agora, mas só para dar um racional, é assim. O que acontece? Você contratou um título a 15%. Se as taxas de juros no mercado caem, o seu título valoriza. E se as taxas de juros no mercado sobem, o seu título cai. Porque como é que é mensurado o título? O título é o valor presente dos PMTs que ele vai dar. Então, assim, quando você tem uma maior taxa para trazer valor presente, a gente fala que o PU diminui. Então, assim, imagina que você vai receber 10 mil daqui a um ano. Vamos cá, você vai receber 1.100 daqui a um ano. Tá? Se a taxa de juros for 10%, o título vale R$ 1.000 hoje, que é 1.100 trazido a valor presente por 1,10. Agora, se a taxa for 20, você vai trazer 1.100 a 1,20. Ele vai ser muito menor. E é basicamente esse efeito que dá na renda fixa. Então, assim, o que acontece? Quando você compra um título pré-fixado e os juros disparam no mercado, você tem uma perda de mensuração a valor justo. Quando você compra um título pré-fixado e as taxas pagando 15 e a taxa cai para 10, ele será negociado com ágio. Tá? Então, assim, ó, se a taxa Selic subiu acima de 15, o valor de mercado do título cairá, pois no mercado os juros estão pagando juros maiores. Você comprou um título a 15. Vamos supor que a Selic vá para 25. Aí o cara pode comprar no mercado um título que paga 25. Ou ele pode comprar de você que está pagando 15. Ele vai querer pagar a mesma coisa ou ele vai querer negociar um desconto? E o contrário? Seu título aconteceu isso no pós-impeachment. Disparou os juros depois, quando o Willan entrou, né, aumentou a taxa de juros e tal, bateu lá 14,25. Aí o pessoal comprou o título lá. Aí a taxa de juros veio caindo. O que aconteceu? Esses títulos começaram a dar grandes porradas. O pessoal teve efeito de ganho. Quem realizou e quem não realizou a marcação ao mercado. Por quê? Porque o título está pagando uma taxa muito acima da taxa atual de mercado. Isso gera ganhos e perdas, tá? Então depois a gente mostra com cálculo, com exemplos. Eu não quero tomar muito tempo de vocês agora. Eu queria só mostrar o que acontece. E aí a gente vai ver, ó. Lá. Um exemplo aqui. E é puramente hipotético, tá? Não meio que inventado os números aí. Mas no final, o que é importante? No dia zero, eles valem a mesma coisa, porque você compra no mercado, então você está pagando quanto que o mercado está precificando, e no final eles têm que meio que valer a mesma coisa. Porque aí acabou o tempo, então ele vai, a coisa convergiu, tá? Agora, ao longo do tempo, olha como é que muda. Essa é a famosa volatilidade da renda fixa. Essa é a famosa renda fixa que não é fixa, que dá perda, dá ganho, se você sair antes da operação. Tudo bem? Vamos ver como é que fica isso num gráfico e na contabilização. Olha lá. Esse aqui é o chamado custo amortizado, que é a curva. Ó. Ele é meio linear, porque você vai juros, 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 juros. Olha o fair value.
Aqui caiu, ó. Caiu, 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 estava abaixo. Não. Depois voltou. Aí, se você quiser sair antes da operação, o que você acha que vai acontecer? Pancada, né? Então, tomem cuidado com isso. Comprar título pré-fixado, no Brasil principalmente, você tem que estar muito seguro, ou os juros às vezes está muito alto, que você fala, vou tomar esse risco. Porque você toma os juros às vezes você tem uma abertura de curva igual a gente está vendo agora no Brasil, por causa de inflação e tudo, meu Deus. Aí você toma grandes porradas para baixo. Ou para cima também, se você tiver da outra ponta, né? Vendido, enfim. Tudo bem? A contabilização como é que fica? Olha lá. Tem que pensar o seguinte. Papel, você comprou 10, tá? Aí você jogou 15% dos juros. Quanto que ele estava na sua contabilidade? 11.500. Mas quanto que está o mercado? 10.500. Então tem que registrar uma perda. Aí ele ficou a fair, porque ele tem que estar fair value. O fair value dele não tem que estar 10.500. Então assim, se você tem que registrar, ele está a 10. Você registra uns juros, vai para 11.500. Tem que ajustar o fair value de 10 aqui, ó. Perdão, 1.000. Para ele para 10.500. Mesma coisa. Foi para 10.500, tá? Foi para 10.500. Depois ele tem que ir para 11. Depois ele vai para 12.300. Essa é a mensuração. Ele tem que estar registrado na sua contabilidade por 10.500. Qual que é o problema? É que, assim, como ele, se fosse só uma ação, você só olharia lá, 10.500. Ganhei 500, ganhei 500, ganhei isso. Vai ajustando, só o fair value. Você tem que ajustar o fair value e os juros. Então você sempre vai fazendo a mesma coisa aqui, ó. Ajustou o fair value, tá? Ficou 10.500. Chegou no outro período, você acruou os juros, tá? Mesma coisa, quanto que ele tem que estar valendo agora? Mesma coisa, estava 10.500. Você jogou o juro de 1.725. Ele tem que estar 11, tem que tirar 1.225, você tem que subir só 500. E assim por diante. Essa coluna aqui não vai mudar. Ela é igual nos três, porque esse é os juros que o papel está te pagando. Isso não muda. O que vai mudar aqui é o ajuste a valor de mercado. E da onde que sai isso? Quanto que o mercado está negociando o papel naquela data. Você vai olhar e marcar. E aí você vai fazer os ajustes. Entendeu? Essa coluna aqui é igualzinho e esse ajuste aqui, ó, a coluna de a valor justo, resultado de aplicação financeira, é sempre, coluna 1, é sempre o mesmo. Ó. É o custo amortizado. E aí você vem e faz um ajuste. Quando o ajuste é negativo, você tem que diminuir, o que você faz? Debita o resultado, marcação a valor justo, é negativo, porque é um débito aqui, então despesa, e o crédito na aplicação financeira. Quando a marcação ao valor justo for positiva, você aumenta o ativo e tem um ganho no resultado. Isso aqui é marcação ao mercado, marcação ao valor justo. Ela pode ser para cima ou para baixo. É igual uma ação. Você comprou a ação a 10, está valendo 9, você tem uma perda no resultado e credita a ação. Você comprou a ação a 10, está valendo 12, você debita ela o ativo a 2 e credita um ganho no resultado. É esse ajuste. Só que na renda fixa você tem que fazer esse também dos juros. Tudo bem? Muito bem. Valor justo no resultado. Qual que é a diferença do valor justo no PL? Isso aqui continua igual na DRE. O que vai para o PL? É esse efeito aqui, ó. Porque os juros é sempre DRE. Até no valor justo no PL. Os juros é sempre DRE. O que vai para o PL é isso aqui, ó. Isso aqui. Ajuste de avaliação patrimonial. Outros resultados abrangentes. Fica lá. Aí quando você vende o papel, você reclassifica. Tá? Você recicla ele. Tá? Você recicla. Exceto, não tem que falar isso, mas exceto avaliação em equity. Tá? Aí agora eles mudaram essa regra, mas regra geral você recicla porque você vendeu. Você marca valor justo durante o período e quando você vende, aí você
realiza isso na DRE. Quando não realiza na DRE, realiza em lucros acumulados, tá? Já no PL não transita mais, não é reciclado. Eu abordo isso com mais detalhes depois em outro vídeo, só sobre instrumentos financeiros, fazer uma série inteira sobre instrumentos financeiros, porque esse assunto é muito interessante, tá? Que eu falei, e se o título viesse a ser vencido antes do vencimento, e ele tivesse classificado para o PL? Ele é reclassificado para a DRE. Por quê? Porque o resultado que estava no PL, que é o não realizado, agora se realizou. Não realizado, agora se realizou. Você joga no PL a marcação, aí quando você vende, você transfere e realiza. Tá? Pessoal, é isso, tá? Eu sei que o assunto eu gosto bastante, assim, a gente se empolga, né? Quem tiver curiosidade, olhem bastante o balanço dos bancos, tem bastante coisa sobre isso, tá? Como eu falei, é uma aula introdutória sobre aplicações financeiras, aí gastamos, não sei, 30, 40 minutos para falar disso. E não é o objetivo de exaurir o tema, é muito mais apresentar, dado que esses vídeos são sobre contabilidade introdutória, contabilidade one-on-one. E a gente volta a falar disso com mais detalhe, aí pegando mais exemplos, pegando inclusive alguns balanços de banco para entender isso, entender precificação também, que é bem interessante. Tem várias coisas para falar de instrumentos financeiros, hedge, derivativos, como eu falei. No mínimo aí uns 5, 6 vídeos, uma série inteira para a gente discutir isso, que é um dos temas mais interessantes de contabilidade. Eu brinco que os temas que eu gosto mais é instrumentos financeiros, business combination, esse tipo de coisa. É bem interessante, porque não que a contabilidade seja tão interessante, mas o racional da operação, você entender e depois fazer a contabilidade para refletir, isso é super legal. Tá? Então, por hora, agradeço e muito obrigado. E nos próximos vídeos aí eu vou tratar a parte de investimentos em outras sociedades e também a parte de ativo imobilizado, intangível, operações de leasing. Tá bom? Obrigado, até mais, tchau, tchau.